E aí, pessoal, como estão? Tudo bem? Eu tô muito bem. Infelizmente, eu não consegui postar o vídeo ontem. Peço desculpas. Eu estava em viagem, estava em Teresina, Piauí, e foi maravilhoso. Olha só, até que os irmãos me deram aqui uma cajuína, uma bebida maravilhosa que eu não tinha tomado antes. Tinha tomado em Fortaleza uma bebida muito gostosa, que é um refrigerante de caju. Mas a cajuína mesmo, assim, esse uma espécie de suco, de chá, não sei, fica numa mistura deles. Eles me explicaram o processo interessante, como é criado. Eu nunca tinha tomado. Então, maravilhoso. Se vocês têm a oportunidade de experimentar, experimentem. Eu adorei, se tornou uma das minhas bebidas favoritas. E eu agradeço muito mesmo aos membros de Teresina, Piauí, que estiveram nas várias reuniões que nós fizemos. Que grande bênção estar com vocês. Eu realmente amo estar com vocês e foi uma experiência incrível esses 2 dias que passamos juntos. Então, um abraço a todos os membros de Teresina Piauí, especialmente da Ala Poti e da Estaca Planalto. Bom, vamos estudar 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São epístolas que o apóstolo Paulo escreveu para pessoas específicas. As outras epístolas que nós tínhamos estudado, ele escrevia para um grupo, uma região, né? Então, aos membros que estão em Corinto, aos membros que estão em Éfeso, é para um grupo grande. Ele até listava mais para o final o nome de algumas pessoas ali, mas era para a igreja, então, sim, uma epístola para várias pessoas. Aqueles ensinamentos se aplicaram. Esses aqui são epístolas direcionadas a um indivíduo. E é muito legal ver isso, porque imagina uma carta de um apóstolo para uma pessoa específica. Dá para a gente aprender muito, não apenas sobre a pessoa que está recebendo conselhos e instruções, mas especialmente sobre o grande coração que Paulo tinha. Como os apóstolos do Senhor, eles amam, eles têm esse dom de amor, né, pelas pessoas que eles servem, que eles ministram. Então, vamos aprender sobre algumas coisas de Paulo e Timóteo e extrair as doutrinas que são manifestas aqui, que vão nos ajudar. A primeira delas, bom, deixa eu ler um pouco, diz no 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz na parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem, era um líder jovem. Eu não sei precisar quantos anos, só ele tinha uns 20 anos, 22 anos. A gente estima que seja mais ou menos isso, mas ele já estava diligente servindo na obra. E aí, Paulo diz em 1 Timóteo 1, que ele deve ensinar a doutrina de Deus. E diz no 4, não se detenha às fábulas, nem às genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Eu só quero frisar essa tal de genealogias intermináveis. Alguém que trabalha com história da família pode ficar incomodado com esse conselho de Paulo. Paulo não está dizendo que a gente deve parar de traçar a nossa árvore genealógica ou de realizar o trabalho no templo. Trabalho no templo que já havia começado naquela época, tá? Porque Paulo fala sobre o batismo pelos mortos, como nós estudamos em 1 Coríntios. O que Paulo está falando sobre genealogia interminável aqui é o hábito que algumas pessoas tinham, judeus especialmente, mas vários conversos, de traçar sua linha até personagens bíblicos importantes, querendo dizer que eram a geração de Deus, que eram eleitos. E isso é uma coisa ruim, porque a gente quer justificar que nós somos especiais, que nós somos melhores. E não é assim, meus irmãos. Todos aqueles que se convertem podem ser filhos de Abraão, Isaque e Jacó, e receber as mesmas promessas. Não importa se você é descendente literal. O que importa é que você faça convênio com Deus. Ele vai te receber na família eterna se você fizer isso. E, infelizmente, eles ficavam nessas genealogias intermináveis. E Paulo simplifica dizendo assim, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro.
e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isso é o fim do mandamento, ou seja, o objetivo dos mandamentos de Deus para nós. Caridade de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Infelizmente, as pessoas elas esquecem dessa essência do Evangelho, se desviam e acabam criando brigas entre os irmãos ou entre pessoas que não são de nossa fé. E a contenda é uma arma de Satanás para destruir a obra de Deus. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, é também uma advertência para nós que gostamos de estudar as Escrituras. Às vezes nós queremos ver as doutrinas profundas, as coisas que Deus não revelou. Eu tenho tido essa experiência porque várias pessoas me enviam perguntas. E, embora eu adore responder perguntas, eu tomo o cuidado de direcionar essas pessoas para as Escrituras e para as citações dos profetas. A biblioteca do Evangelho é um recurso excelente para você receber respostas às suas perguntas. É muito bom confiar em mestres e em pessoas sábias, mas lembra que a finalidade dos mandamentos de Deus é a caridade de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Essas coisas é que vão produzir o poder de Deus para a salvação. Ficar estudando sobre coisas que Deus não decidiu revelar pode levar a uma especulação que vai te levar ao erro. E a sua insistência de que eu irei aprender alguns assuntos misteriosos pode, na verdade, te colocar numa condição de ser enganado por Satanás e seus servos. Então, tome muito cuidado. É bom estudar, é maravilhoso buscar os mistérios de Deus. Deus realmente tem desejo de manifestar essas coisas para nós, como a gente aprende lá na introdução de Doutrina e Convênio 76, nos primeiros versículos. Ele deseja fazer isso. E nós não temos que limitar assim, só posso aprender sobre fé e caridade. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você se desviar dessa essência, você vai acabar criando contendas e não entendendo as Escrituras verdadeiramente. Então não olhe além do marco, numa linguagem que Jacó vai trazer lá no livro de Mórmon. Fica com Jesus Cristo e seu Evangelho. Produz obras de retidão. Estuda repetidamente sobre os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. E sobre as outras coisas, continua buscando, continua aprendendo, mas não deixa de fazer o principal. E no devido tempo, Deus vai te revelando outras coisas conectadas a essas primeiras. E você vai ser edificado no caminho da fé. Mas se você só ficar buscando as outras coisas sem viver a essência, você vai entrar em confusão e vai acabar se afastando da fé. Ele fala de alguns pecados que nos atrapalham, como ser fornicador, sodomita, que é ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, um relacionamento sexual, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, para qualquer outra coisa contrária à sã doutrina. E para terminar esse capítulo, ele fala no 18 a 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo amava tanto Timóteo que considerava ele como filho, mas lembra que era o filho da fé, não era realmente filho de sangue de Timóteo. Que segundo as profecias que dantes houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, retendo a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Dentre esses estavam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quando ele fala que entregou a Satanás, é que essas duas pessoas foram excomungadas. Infelizmente, eles acabaram fazendo coisas que não deviam, como ele diz aqui, naufragaram na fé. E por causa disso, eles tinham que ser excomungados. E o propósito desse afastamento, dessa dissociação com a igreja, era que eles aprendam a não blasfemar. Então, Paulo, aparentemente, tinha esperança de que eles aprendessem, que eles voltassem ao redil depois de terem tido a lição necessária para que realmente mudasse. O propósito de uma medida tão extrema como essa, você deixar de ser membro da igreja
por ter cometido um pecado, é justamente para te ajudar no processo de arrependimento. Não é uma punição no sentido de vingança, é uma punição no sentido de reforma. As pessoas que deixam de ser membros da igreja, depois de passar por um conselho disciplinar, embora esses termos a gente não use mais hoje em dia, a gente tem outros termos, mas essa pessoa, ela deixa de ser membro da igreja, é para que ela aprenda, é para que ela entenda que Deus não se deixa escarnecer e que alguns tipos de pecado precisam dessa medida extrema. E essa pessoa então é convidada à reflexão, ao arrependimento e no devido tempo ela pode ser novamente batizada e readmitida à igreja, tendo restaurada todas as bênçãos que tinha antes. Então nós esperamos que esses dois que Paulo menciona não fiquem muito tempo entregues às bofetadas de Satanás, mas que eles voltem ao redil. 1 Timóteo 2, no versículo 3, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem. Eu amo esse versículo. Esse conjunto de versículos vai do 3 ao 7, eu marquei aqui, porque mostra que Deus quer que todo mundo se salve. Olha, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que apenas uns poucos sejam membros da igreja. Ele não quer que apenas uns poucos estejam preparados para a segunda vinda. E Ele também não quer que apenas uns poucos herdem o reino celestial. Ele quer que todos se salvem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Estou frisando isso, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa não tem mais chance, uma pessoa já não pode mais ser salva, ou que Deus ele prefere uns em detrimento de outros, e não é verdade, ele quer salvar todo mundo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, mestre dos gentios na fé, na verdade. Um dos motivos porque Paulo foi um vaso escolhido é porque ele podia levar o evangelho a pessoas que os outros apóstolos judeus talvez não estivessem tão bem preparados para fazer. Então ele se tornou mestre dos judeus. Ele se tornou alguém que podia cumprir essa vontade de Deus de levar o evangelho para todo mundo, sem obstrução. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que ele queria é que as pessoas se convertessem para que tivessem paz. Porque o Evangelho de Jesus Cristo produz os frutos da paz. Primeiro, ele concede que as pessoas tenham o dom do Espírito Santo. Depois, ensina atributos como caridade, humildade, bondade, mansidão. Olha só, imagina como seria o mundo se todos fossem convertidos ao Evangelho. Seria um verdadeiro milênio, uma era paradisíaca, não é? E quando ele fala que as mãos santas estão levantadas, eu lembro do templo, porque é no templo onde nós podemos sentir como vai ser a terra no milênio, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas tratam umas às outras com cortesia e bondade, onde somos verdadeiramente irmãos e irmãs na fé, onde louvamos ao Senhor e realizamos ordenanças santas. O versículo 11 até o 15 tem mais uma vez aquela questão da mulher ficar calada. Eu vou ler e vou explicar para vocês. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer na fé, na caridade, na santificação, com modéstia. Bom, primeiro, precisamos da participação das mulheres. Paulo estava vivendo numa outra época que nós vivemos. Paulo amava as mulheres e queria que elas servissem na igreja. Ainda nessa aula, toda a aula que a gente trata desse assunto, eu enfatizo para vocês que tem mulheres
que Paulo admirava e contava com o seu serviço. Sempre no final das epístolas, geralmente, né, no final das epístolas, não posso dizer todas, mas ele anotava o nome de alguma mulher que ele estava elogiando ou que recomendava. E não é diferente aqui, onde vai elogiar a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo pelo serviço fiel delas na igreja. Quando ele diz que as mulheres têm que ficar caladas ou em silêncio, ele está se referindo a leis locais que haviam, que não permitia que a mulher se manifestasse, e ele também está referindo ao papel primordial do homem como líder da família. O homem tem as chaves do sacerdócio para liderar Israel. Embora as mulheres sejam beneficiadas com essas chaves, e os homens também, é os homens que lideram no reino de Deus e na família. As mulheres possuem o sacerdócio, assim como todas as pessoas, quando são, por exemplo, designadas para cumprir uma função. Mas elas não são ordenadas a um ofício do sacerdócio e elas também não recebem as chaves. Aliás, poucos homens recebem as chaves, não é? São apenas aqueles que têm chamados para liderar, como presidente de estaca, presidente do quórum de eldres, bispo, presidente do templo, presidente de missão. Esses homens têm as chaves que vêm daquele que detém todas as chaves que foram restauradas nesses últimos dias, que é o presidente da igreja, seus conselheiros e os apóstolos. Apenas o presidente da igreja pode exercer todas as chaves, embora os outros homens que eu mencionei, quórum dos 12, primeira presidência, também possuam essas chaves. Beleza? Então Paulo está tentando explicar isso para Timóteo, que era um líder da igreja. Ele precisava compreender, olha, as mulheres têm um papel importante, mas na liderança da igreja quem fica são os homens. Por que eu estou dando essa interpretação que parece que está além do que ele está dizendo aqui? Porque eu conheço as outras escrituras, irmãos. E eu conheço também Paulo porque nós temos falado sobre ele. Paulo não era preconceituoso, misógino, né? E dizendo assim, ó, mulher não quero nem saber. Não, Paulo sabia da importância das mulheres e ensinava que essas mulheres faziam parte do reino de Deus e precisavam participar do reino de Deus para a sua edificação. Ele fala aqui que mulher, ele fala de Eva, né? Que foi nossa primeira mãe. Perceba que ele diz assim, a mulher vai se salvar dando à luz a filhos, se permanecer na fé. Agora, existem muitas mulheres que não têm a oportunidade de ter filhos, seja por causa de uma doença, seja por causa de algo que aconteceu na vida dela que a impede, ou simplesmente porque ela não é casada, ela é solteira. Mas olha que interessante, Eva, ela foi chamada de mãe de todos os videntes antes de ter um filho. A mulher, ela é mãe por natureza, por designação divina. Todas as mulheres que são fiéis, elas serão mães em Israel, seja nessa vida ou na próxima, todas. Então, quando ele fala que a mulher vai se salvar dando à luz aos filhos, isso é verdade. Porque você, irmã, que está solteira e talvez não teve a oportunidade de ter filhos, ou você que tem filhos, mas queria ter tido mais e não teve, todas essas bênçãos te serão dadas. Porque se você permanecer fiel, você vai ser exaltado como Eva, exaltada como Eva foi exaltada, no reino celestial de Deus. E vai ser salva. Então tem que seguir esses princípios. Respeitar, saber que seu marido, ele lidera, né? Vocês se aconselham juntos, mas ele toma as decisões depois que vocês deliberaram. Tem direitos iguais, papéis diferentes, mas o marido, ele deve liderar. Por mais que esse ensinamento parece diferente do mundo, é o estabelecido em família proclamação ao mundo. E nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. E diz que se permanecer na fé, então ela vai cumprir a medida da sua criação. Em 1 Timóteo 3, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Que Paulo está dizendo assim, se alguém quer ser bispo, parabéns, você tá certo, você merece, né? Porque assim, não é fácil ser líder na igreja, tá? É muitas horas dedicadas, além da sua família, da sua carreira, dos seus estudos, de tudo o que acontece na sua vida, você tem que dedicar para servir ao próximo. E é uma grande bênção, né? Eu não fui bispo, sou solteiro, esse é um dos chamados que só pode ser se você for casado, mas meu irmão e meu pai foram bispos. Além disso, eu servi em conselho de ala e em oportunidades e vi os bispos, o quão dedicados eles eram à obra de Deus. E não é fácil. Então, se você deseja ser bispo,
Ótimo, Paulo diz, excelente obra deseja. Se esse seu desejo vai se concretizar e você de fato vai ser chamado como bispo, eu não posso garantir. Porque Deus, ele sabe exatamente como usar seus talentos na igreja dele. E há várias pessoas que desejam, talvez, ser presentes de destaque, ser presente de missão, que não vão servir nesses chamados. Mas o desejo de servir no reino é uma coisa boa e que precisa ser apreciada. Se contente com aquilo que Deus te deu. Fique grato pela oportunidade de servir aonde você está. E se você deseja fazer mais, excelente. A alma desejou ser um anjo, não foi? E aí ele falou, opa, mas acho que eu estou desejando muita coisa aqui. Eu deveria me contentar com aquilo que Deus deu. Então, se você deseja, muito bem, parabéns. Eu acho que Deus aprecia quando nós temos esse desejo de servir e de fazer o bem. Mas esse desejo não pode nos levar a quebrar a linha do sacerdócio, a tentar modificar as coisas que acontecem se nós não temos autoridade para fazer alguma coisa. Por exemplo, seria um absurdo você dizer a um líder que está te entrevistando, olha, acho que chegou a hora agora de eu liderar essa estaca. Então, eu quero ser o presidente de estaca. Ou dizer assim, olha, presidente, fala o presidente de estaca, essa irmã que está liderando a Sociedade de Socorro não está fazendo um bom trabalho, não. Me coloca que eu vou resolver. Isso daí seria errado. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós não desejamos chamados nesse sentido de querer especificamente servir em determinado local e de determinado jeito. Não é assim que Deus deseja que seu corpo, o corpo da Igreja de Cristo funcione. Mas se você deseja fazer mais e servir, Deus aprecia isso. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o bispado, excelente obra deseja. E aí ele começa a ensinar sobre os deveres de um bispo. Então, se você é um bispo, preste bem atenção no que ele está falando para Timóteo, porque aqui se aplica, diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Tá vendo como o bispo precisa ser casado? Aliás, as mulheres que são esposas de bispo são excelentes. Sabe que a mulher é entrevistada, né? Antes do homem ser considerado para ser bispo. Sem o apoio dela, o homem não consegue servir como bispo. Agora, a mulher do bispo não é a bispa. Ela não participa dos deveres do bispo de forma a querer saber o que está acontecendo na ala, dar conselho sobre chamados. Não. Muitas vezes essas mulheres de bispo, elas têm que ser bem modestas na participação dela, porque as pessoas estão de olho na família do bispo, né? E os filhos também, eles acabam, não diria sofrendo, mas eles têm muita pressão, porque as pessoas ficam de olho na família. Então, uma palavra para aqueles que estão nessa situação, ou são a esposa de um bispo, ou são filhos de um bispo. Você sabe, melhor que ninguém, que seu marido ou seu pai é imperfeito. Sabe, porém, que ele passa noites sem dormir. Passa horas na igreja resolvendo o problema dos membros. Apoie seu pai ou seu marido nessas circunstâncias. Não reclame, porque isso vai deixar o fardo dele mais pesado. Ore por ele e pergunta como que você pode ajudar. E se você é um membro da igreja e vê a família do bispo, dê um sorriso para eles, cumprimenta, abraça e saiba que eles não são perfeitos e que eles precisam de ministração e eles precisam de amor e eles precisam de cuidado. Então seja um bom exemplo nesse sentido. E mais importante que isso, diga para o seu bispo, estou aqui para ajudar no trabalho de salvação e eu vou servir aonde você desejar. Seja um apoio para o bispo. Você vê que o bispo está preocupado, está limpando a capela. Vai lá, pega a vassoura e limpa pelo bispo. O bispo precisa de alguém para fazer uma visita. Fala, bispo, eu posso fazer, eu posso ir. Enfim, vocês sabem, seja um apoio para o seu bispo. Mas aí ele continua, então, falando as características aqui, né? Ele diz assim, ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado a vinho, não espancador, ainda bem que a gente não tem bispo espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus. Então, o bispo, ele deve cuidar dos seus, porque senão ele nem vai poder cuidar dos outros. Agora, existem bispos que têm filhos rebeldes. Tem bispos que os filhos não querem ouvir o conselho da igreja. Imagina Alma, que era o profeta, era mais do que um bispo, ele estava numa posição que influenciava toda uma nação. E Alma tinha um filho rebelde. Também tinha o rei Mosias, né, que era o rei. E os filhos estavam desviados, procurando destruir a igreja de Deus. Não era fácil. Esses homens, eles oravam, jejuavam para que seus filhos fossem, de alguma maneira miraculosa, acordados desse terrível caminho que eles tinham decidido seguir e parassem de se rebelar e ouvissem os ensinamentos que desde a infância eles e suas esposas estavam tentando plantar. Felizmente, nós sabemos que os filhos deles, no devido tempo, se arrependeram e se tornaram excelentes missionários. Então, dê ao tempo ao filho do bispo, caso ele seja meio rebelde, meio bagunceiro. No devido tempo, ele vai ser colocado no lugar e ele vai entender que ele precisa ser o exemplo dos fiéis. Beleza? Não neófito, para que, ensoberbendo-se, não caia na condenação do diabo. E aí ele fala que tem que ter um testemunho. Também fala dos diáconos, as características dos diáconos, se bem que eu lembro para vocês que os diáconos nessa época, eles eram adultos casados, eles não eram jovens, né? A correlação do sacerdócio que aconteceu em nossa época ajudou as idades a serem estabelecidas e hoje nós temos diáconos jovens. Mas naquela época, e até no começo da igreja, não era assim, no começo da igreja nessa dispensação. Por isso que no 12 ele fala, né, que os diáconos sejam maridos de uma mulher e que governem bem seus filhos e sua própria casa. Não se aplica, não quero ver nenhum jovem de 11, 12, 13 anos casado, por favor. 15. O 15 tem a tradução do profeta Joseph Smith, que diz o seguinte: mas se eu tardar, para que saibas como te convém proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e a firmeza da verdade são, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da divindade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, acreditado no mundo e recebido acima de toda glória. Então o apóstolo Paulo, ele sempre está prestando o testemunho dele de Jesus Cristo. E a gente vê a maravilha disso nesses dois versículos. 1 Timóteo 4. Ele sabia, Paulo, que a apostasia estava perto, o período em que a verdade seria tirada da terra. E eu acredito que ele tinha preocupações genuínas com esse jovem líder da igreja. Ele iria enfrentar muita dificuldade dentro da igreja e fora por causa da perseguição. E mais de uma vez nessas epístolas a gente vê Paulo preocupado com isso, mas nas epístolas, né, que ele enviou para Timóteo. Então, olha, 1 Coríntios 4:1. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que falarão mentiras e hipocrisia, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e mandando que se abstenham dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conheceram a verdade, para deles usarem com ações de graça. A apostasia ia surgir, as pessoas iam se afastar e Timóteo precisava estar preparado para isso. Aí é interessante agora no versículo 8, ó, é uma outra coisa que eu quero esclarecer. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Eu não sei se ele escreveu essas coisas porque Timóteo gostava de praticar esportes. Tanto que mais para frente, na outra epístola, a gente vai ver que ele até faz uma comparação com relação a isso, né? É uma coisa da juventude e também é uma coisa dos adultos, ou deveria ser, o exercício físico.
Mas os jovens, talvez, e eu falo especialmente dos rapazes, eles querem fazer exercício, eles gostam de praticar esportes, né? A competição é muito legal e eles também gostam de ir para a academia fazer exercício para que o corpo fique forte. Quando o apóstolo Paulo diz que o exercício corporal para nada aproveita, ele está falando a simples realidade que por mais que cuidemos do nosso corpo e o exercitamos, uma hora o nosso corpo vai morrer. Então não vai se aproveitar no final das contas. Isso não é desculpa para aqueles que são preguiçosos, ociosos, gostam de ficar assistindo Netflix o tempo todo, de não fazer exercício. Todos nós precisamos nos exercitar. O profeta já ensinou isso. Aliás, o profeta é um homem muito vigoroso, que come bem e se exercita. E nós precisamos seguir esse exemplo. A palavra de sabedoria diz que uma das promessas de mantermos o nosso corpo saudável é correr e não se cansar. Então a gente precisa viver essa lei que inclui exercícios físicos e cuidar do nosso corpo. O que ele está dizendo aqui é comparado com a vivência do evangelho e o exercício espiritual, o exercício corporal realmente não é nada. Então nós precisamos exercitar a piedade, porque isso vai nos levar para a exaltação. Depois ele diz no versículo 12 ao 15, um conselho para Timóteo, e isso se aplica a todos nós, mas talvez mais especialmente àqueles que são jovens. Ele diz, ninguém despreze a sua mocidade. Então, que ninguém considere o fato de você ser novo, de você ser jovem, algo para ser desprezado. Não é porque Timóteo era jovem que as pessoas não precisavam dar ouvidos a ele. Não, Timóteo, apesar de jovem, tinha sido designado pelas mãos de Paulo para ser líder. E ele devia assumir essa responsabilidade. Nem as outras pessoas e nem ele mesmo deviam duvidar da capacidade dele simplesmente pelo fato dele ser uma pessoa nova, em idade, né? Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste no ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi concedido por profecia, por imposição das mãos do conselho dos anciãos ou dos élderes. Então ele tinha recebido uma designação e um dom. Cada um de nós também recebe dons, irmãos, para servir no reino de Deus. E às vezes nós desprezamos isso porque nós não servimos com diligência. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E eu também recomendo o mesmo que Paulo fez aqui. Vamos ler esses versículos do 12 ao 15 e meditar sobre eles. Será que eu estou sendo exemplo dos fiéis na palavra, na forma como eu trato as pessoas, na caridade, no espírito, na fé, na pureza? Será que eu estou persistindo ao ler as Escrituras? Será que eu estou exortando e ensinando, se eu fui chamado para isso? Ou eu estou desprezando o dom que foi me dado em meu chamado atual na igreja? Vamos pensar sobre isso. Só uma pausa aqui para mim tomar a minha cajuína. Gente, isso aqui é bebida celestial. Muito bom. Tô fazendo propaganda não, tá? Nem sei qual é a marca essa, mas é boa demais essa cajuína. Bom, vamos lá. Vamos para o capítulo 5. Não repreendas asperadamente os homens idosos, mas admoesta-os como a pais. Aos jovens, como a irmãos. Às mulheres idosas, como as mães. Às moças, como as irmãs, em toda pureza. Quero dizer para vocês que é maravilhoso ter homens e mulheres idosos na igreja. Se você tem o privilégio de ter muitas pessoas idosas na sua ala, aprende com elas. Que grande bênção é ter essas pessoas que são experientes da vida, às vezes até que são muito tempo membros da igreja. Aprecie o momento com elas. Vai na casa delas para servir, para ajudar e para aprender. Como eu fui abençoado com membros idosos na minha vida e o privilégio de aprender com eles. Sentar aos pés deles e só ouvir o que eles tinham para dizer. As histórias da vida deles. Você não vai se arrepender desses momentos. Bom, ele continua dando conselhos específicos sobre
o que Timóteo tem que fazer em relação às diversas pessoas que ele vai ministrar. E ele diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Não sejamos culpados disso, meus irmãos. Tenhamos cuidado com as pessoas. Cuidado, zelo, demonstrar amor, mas especialmente aqueles de nossa família. Às vezes nós tratamos bem as pessoas de fora e não tratamos bem as pessoas de nossa família. Tenhamos cuidado com isso, porque senão vamos ser considerados piores que os infiéis. Nós estaremos no caminho de negar a fé, porque nossa fé, ela ensina que as famílias podem ser eternas. Agora, você vai ser eterno, vai viver eternamente com alguém que você distrata, que você despreza, que você não ouve, que você não dá atenção. Você passa muito tempo falando com pessoas aqui, mas não fala com as pessoas que estão na sua casa. Então, tenhamos cuidado com isso. O 14, Paulo, ele diz, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião alguma ao adversário de maldizer. Esse é o desejo, eu acho, que todos os líderes e os pais têm para as moças, né? Que elas se casem no convênio, que elas possam ser mães e mulheres em Sião e que não deem ocasião ao adversário, porque já algumas se desviaram indo após Satanás, mas infelizmente algumas moças de Sião se perdem. Tem uma repreensão bem forte em Isaías sobre as moças, né? Que procuram, por meio da vaidade, se expressar usando brincos e trajes mundanos. Tenhamos muito cuidado com isso. Então vamos ensinar nossas moças a seguirem um padrão estabelecido por Paulo. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, você não pode empurrar todo o serviço para com as viúvas, órfãos e pessoas enfermas para a igreja. Falar, isso é problema do bispo. Não, Paulo está dizendo, gente, se você tem alguém assim na sua casa ou na proximidade, você conhece, vai lá e ajuda essa pessoa. Não fica esperando que a igreja vai fazer isso. Os élderes que governam bem sejam estimados como de... Eu mudo de propósito aqui ancião para élder, porque é a mesma coisa. Aqui na nossa língua a gente decidiu usar élder, como faz da igreja. Mas quando ele está falando de ancião, ele está querendo dizer élder. Então diz, aos élderes que governam bem sejam estimados como dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, o obreiro é digno de seu salário. Não aceites acusação contra o élder, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, existe um processo para que você possa acusar alguém que está servindo na igreja. E aí Paulo diz, usa 2 testemunhas nesse caso. Lembra que ele está dando instruções para alguém que é líder da igreja. Então, tem algumas coisas aqui que talvez não se aplique a nossas circunstâncias, se aplica só quando a gente for chamado para uma posição parecida que Timóteo tinha naquela época. Ele fala no 6 também, no 7 até o 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não é verdade? Quando a gente vai para um velório, um funeral, a gente vê que a pessoa, por mais rica que ela tenha sido, está levando nada com ela. Nada. Então nada trouxemos a esse mundo. A gente vem como um bebezinho peladinho, sem nada. E quando a gente vai embora, também a gente não leva nada. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, se você tem o que comer e se você tem o que se vestir, ótimo, você tem que ficar feliz com isso. Tem que ficar contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, ou seja, armadilha, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E ele diz no 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que, apetecendo alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja,
O problema não é o dinheiro, meus irmãos. O problema não é ser rico, porque com a riqueza nós podemos fazer muito bem. O problema é o amor às riquezas. Ele diz aqui, ó, o amor ao dinheiro. O jovem rico tinha feito muitas coisas impressionantes. E o Senhor ficou tão feliz ao saber que ele tinha guardado os mandamentos e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Mas ele se entristeceu. Por quê? Porque o amor dele estava no dinheiro. Ele tinha muitas posses. Olha só, ele recusou o convite do Salvador de segui-lo. Talvez ele ia ter até uma posição de liderança no reino que o Senhor estava estabelecendo naquele tempo. Mas ele não foi capaz de fazer isso. Será que nós somos? Então, se quer dinheiro, procura. É importante ter bem-estar, é importante dar uma vida confortável para você e sua família. É legal isso, poder viajar, poder servir. Mas se o seu coração tiver como prioridade a busca e o acúmulo de riquezas, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que nada dessas coisas você vai poder levar para outro mundo. E que de nada adianta esse acúmulo se não for para servir a Deus e abençoar o próximo. Então sejamos sábios quanto a isso. E não vamos nos desviar da fé. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez seja por isso que o Senhor deu alguns mandamentos, como a lei do dízimo e as ofertas de jejum e outras ofertas, porque Ele sabe que é muito difícil a gente tirar do nosso assim para doar. Mas esses mandamentos nos ajudam a lembrar que Deus é o dono de todas as coisas e que nós precisamos devolver a Ele uma parte e com isso Ele vai fazer muito mais. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então nós podemos tomar posse da vida eterna. Por que vamos ficar presos às coisas desse mundo se temos uma coisa muito melhor que é a salvação eterna junto com Deus? Paulo termina dizendo que no devido tempo o Senhor mostrará o único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é o único que tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre interno. E ele termina o testemunho dele no Amém. Quando fala que nenhum homem viu, quer dizer que nenhum homem corrupto viu. Porque o próprio apóstolo Paulo o viu na estrada de Damasco. Então, a escritura tem que ser interpretada no contexto que ela está. Que aquele que tem o amor às riquezas e comete pecado, realmente não vai poder acessar a luz divina. Mas se nós guardarmos os mandamentos, nós poderemos conviver com o Senhor e vê-lo face a face e desfrutar de sua companhia divina para sempre. Muito bom, cajuína. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, escreve a Timóteo. E diz no versículo 5 o seguinte: Timóteo, traz à tua memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha só, Timóteo era tão bom, um rapaz tão bom, um líder da igreja jovem, disposto a aprender e a realizar e até sofrer perseguições em nome de Cristo, porque ele tinha aprendido com duas mulheres incrivelmente valentes no testemunho de Jesus. Lóide, sua avó, e depois sua mãe Eunice. Mulheres, vocês têm um poder de influência que às vezes vocês não entendem. Não subestimem a influência que vocês têm sobre aqueles que estão ao seu redor. Se não fosse Lóide, se não fosse Eunice, não seria Timóteo. Ele só era esse grande líder que Paulo estava escrevendo porque teve uma mãe e uma avó que eram fiéis. Nós não teríamos a história dos guerreiros de Elamã que lutaram de forma miraculosa e não apenas sobreviveram, como venceram os inimigos dos nefitas, se não fossem as mães deles.
que haviam ensinado que se eles não duvidassem, Deus os livraria. E eles disseram: nós não duvidamos de que nossas mães tinham certeza dessas coisas. Foi a fé delas que fez com que eles tivessem um vigor que impressionou os experientes guerreiros nefitas. Aqueles rapazes que nunca haviam lutado tinham essa fé poderosa por causa de mulheres valentes, muitas das quais tinham criado seus filhos sozinhos, porque os seus maridos tinham sido mortos em batalhas. Então, minhas irmãs, sejam solteiras, casadas, viúvas, mães solteiras, vocês têm uma influência poderosa em Sião. As pessoas da igreja olham para vocês e veem um exemplo de perseverança. Então, não tenham medo de participar e mostrar suas boas obras. Continua dizendo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. O apóstolo Paulo tinha, não apenas os elders, como a gente leu na primeira epístola, mas o próprio apóstolo Paulo tinha designado ele. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse era um chamado para o serviço ativo, sem medo, falar com ousadia. Talvez levasse Timóteo ao mesmo caminho de seu mentor. Talvez ele teria que enfrentar prisões como Paulo, mas o apóstolo está dizendo: não tenha o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Será que nós temos a mesma coragem de enfrentar pessoas e situações por amor de Deus, seguindo o exemplo de Paulo e de Timóteo? Paulo continua dizendo que foi constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço também essas coisas, porque não me envergonho, porque eu sei em quem acreditei. Estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo não tinha nenhuma vergonha do Evangelho, sabia que era o poder de Deus para a salvação, sabia quem era o Senhor, e por isso ele passava por essas cadeias, dificuldades e problemas. Segundo Timóteo 2, eu acho bem interessante porque ele usa várias comparações, ele traz ocupações para ilustrar para Timóteo as coisas do Evangelho. É muito legal a didática de Paulo, adaptando o ensinamento para aquele líder jovem. Então, olha só, no versículo 3, ele fala sobre o bom soldado, que Timóteo conhecia muito bem, afinal eles estavam sob o domínio romano. Depois, no versículo 5, ele fala sobre aqueles que competiam nas competições esportivas que haviam, né, buscando algum prêmio. E no versículo 6, ele fala sobre o lavrador. E todas essas analogias que ele faz têm uma utilidade para ensinar a Timóteo sobre alguma verdade do Evangelho. Por exemplo, ele fala sobre ser um bom soldado de Jesus Cristo. Ele fala sobre competir, mas não competir por uma coroa, né? Mas competir com legitimidade, cumprindo as regras. Então, eu amei aqui o que o apóstolo Paulo fez. Ele diz também: lembra que Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o Evangelho. Ele diz no 11 ao 13, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, ou seja, com Jesus Cristo, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, com os braços abertos, até esperando o nosso arrependimento sincero, né? Não pode negar-se a si mesmo. Então, acho muito bonito como Paulo ele fala de Jesus Cristo aqui e das bênçãos que ele quer nos dar. Aí ele novamente enfatiza aqueles que estão se desviando, porque havia já uma crescente oposição contra os ensinamentos da verdade dentro e fora da igreja, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passada e perverteram a fé de alguns. Então já tinha isso.
Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo apartar-se-á da iniquidade. Então, o Senhor conhece os seus e sabe que os seus discípulos eles vão ficar longe da iniquidade, eles não vão dar ouvidos a essas coisas falsas que nos ensinam a guardar alguns mandamentos e se desviar de outros, e que Deus não se importa com isso. E no 22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Os desejos da mocidade, né? Porque como eu falei, ele era muito jovem e tinha algumas ambições, alguns desafios que eram propícios daquela idade. Ele, porém, devia exercer o autocontrole e focar naquilo que era mais importante. Um outro conselho serve muito para nós, qualquer que seja a nossa idade. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contenda. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, se porventura Deus lhes der arrependimento para conhecerem a verdade. Então, quando a gente é jovem, a gente tem essa energia, esse espírito, e a gente vai até com uma certa ânsia querer provar e ensinar, mas não é assim que Timóteo tinha que fazer e não é assim que o Senhor espera que façamos. Ele diz, rejeita as questões loucas, deixa algumas coisas, gente, não vale a pena a gente ficar entrando. Lembra, não é que a gente não tem que estudar todas as coisas e reter o que é bom, não é que a gente não pode tentar aprender coisas que talvez não sejam tão claras aqui nas Escrituras, mas é que durante o ministério a gente tem que fugir das questões loucas, porque elas vão produzir contenda. Nem tudo foi revelado sobre um assunto, então por que está especulando sobre isso, entende? Então esse conselho é muito bom para aqueles que servem como líderes, porque como líderes as pessoas vão confiar em você e vão fazer perguntas. E algumas perguntas, elas não direcionam aquilo que é mais importante, que da vida e da salvação. Então, vamos fugir da contenda, sem discórdia. Vamos instruir com mansidão e se a pessoa está resistindo, a gente continua orando para que ela se arrependa e se volte a Deus. Infelizmente, apesar de toda a atitude que Timóteo ia ter em seu ministério, a apostasia ia acabar chegando, apostasia generalizada. E o apóstolo Paulo mais uma vez ensinou sobre isso, dizendo: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O mesmo conselho vale para nós. Se alguém tem aparência de piedade, parece que é bom, parece que faz o certo, mas na verdade está negando a eficácia dela, que está em Cristo Jesus, se afasta. Se alguém é atrevido, orgulhoso, mais amante dos deleites do que Deus, afasta-te. Se alguém é sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, afaste. Assim a lista vai. Tá certo, meus irmãos? É claro que temos que ser amigáveis com as pessoas e temos que persuadir elas a fazer o bem. Mas você não precisa ter no seu ciclo íntimo de amigos alguém que comete tantas iniquidades assim, porque ela vai acabar te influenciando. Então tenhamos muito cuidado e vamos seguir o conselho de Paulo de se afastar das influências ruins. Não vamos ser como essas pessoas que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, né? Aqueles bruxos do Egito que fizeram a coisinha de las macumbas deles para tentar enganar o povo. Não, vamos ser firmes na fé e escapar desses enganos. Agora, esse versículo bem pequenininho tem um ensinamento muito importante para nós. No versículo 12. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Nós, que procuramos guardar os mandamentos de Deus, sempre seremos perseguidos por Satanás e seus servos. Não tem como fugir disso. As perseguições sempre nos acompanham, como o apóstolo Paulo ensina aqui. O que pode nos ajudar a resistir às perseguições e às pressões do mundo? Paulo diz no versículo 15, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras. Aí eu imagino a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo abrindo as Escrituras e lendo para ele. E ele diz, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Ensinem suas crianças, seus filhos, a lerem e amarem as Escrituras. Porque toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, ou seja, para dar respostas às questões que vocês têm, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Escrituras são um milagre, mas são um milagre que podemos acessar facilmente. Leiam, valorizem as Escrituras, há respostas para as nossas dúvidas, para os nossos problemas. Vamos ler e, além disso, usar elas para ensinar, para achar respostas, para corrigir o nosso rumo e o de outros e para instruir com relação à retidão. As Escrituras, elas têm um poder para nos ajudar a se aproximar de Jesus Cristo. E ao nos aproximarmos de Jesus Cristo, nós seremos salvos em seu reino glorioso. Mais uma vez, a apostasia é enfatizada aqui. Ele diz para Timóteo que infelizmente vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontarão para si mestres e desviarão os ouvidos da verdade e se tornarão as fábulas. E aí, é um pouco triste esses versículos do 6 ao 8, porque parece que é uma despedida. A gente não sabe se Paulo depois escreveu outra carta para Timóteo e eles chegaram a se encontrar. Mas olha só como Paulo estava preparado para qualquer coisa, inclusive para a morte. Porque eu já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida está próximo. Ele sentia que a morte estava chegando para ele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava preparado para encontrar Jesus Cristo. Ele já tinha combatido o bom combate, ele já tinha acabado a carreira, já tinha guardado a fé. E desde aquele momento que ele estava escrevendo para Timóteo, sabia que a coroa da justiça estava guardada para ele. Tinha a sua exaltação confirmada. E ele disse, não somente a mim, Timóteo, mas para todos os que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu enfatizo a palavra todos. Deus quer salvar todos nós. É o testemunho de Paulo para Timóteo e para nós também. Como eu falei, essas cartas são muito pessoais, né? Tratam de assuntos muito íntimos entre os dois. Mas olha o sentimento de Paulo. Eu tive vontade de chorar aqui quando eu li, porque Paulo diz no 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos os amigos, companheiros que Paulo tinha, ninguém estava lá quando ele estava sendo acusado. Antes, todos me desampararam. Quem me dera isso não lhe seja imputado. Ninguém auxiliou ele. Mas aí ele escreveu um segundo versículo, porque ele pensou melhor e disse, mas o Senhor assistiu-me. Quer dizer, não havia nenhum mortal para ajudar Paulo naquela difícil circunstância onde ele estava sendo acusado injustamente perante a corte romana. Porém, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ele ia ser morto pelo leão. Imagina. Mas ele ficou livre. Ele conseguiu escapar daquele primeiro julgamento. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. De fato, Paulo tinha confiança de que
independente do resultado de julgamentos mundanos, ele seria salvo no reino celestial. Então ele estava em paz. Tem bastante coisa para a gente estudar essa semana, né? Tito era um líder da igreja também, e Paulo escreve para ele o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou sua palavra, pela pregação que me é confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele começa a ensinar a Tito, nessa carta, no versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma única mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução ou desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como administrador da casa de Deus. E ele então ensina mais sobre as características que o bispo deve ter, conforme a gente viu. Enquanto ele estava dando instruções para Timóteo, ele também deu para outros líderes, inclusive Tito. E só quero fazer um esclarecimento sobre o versículo 15, que na tradução de Joseph Smith diz: para os puros, que todas as coisas sejam puras. Então muda, esclarece melhor o nosso entendimento. O capítulo 2, o primeiro versículo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, aos homens idosos que sejam sóbrios, respeitados, prudentes, às mulheres idosas semelhantemente, para que ensinem as moças a serem prudentes, a amarem seu marido e amarem seus filhos. Então, ele vai dando conselhos para cada grupo de pessoas que se encontra na igreja, porque na igreja nós temos uma diversidade muito grande, várias situações. Então, Paulo ensina como que ele deve proceder. Também fala no capítulo 3, também fala no capítulo 3, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e sejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, porém afáveis, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Isso se aplica especialmente no mundo dividido que nós temos hoje com relação às questões políticas. Paulo disse: temos que nos submeter à autoridade civil. Não era justo, não acho que Paulo achava que a autoridade civil de seu tempo era justa. Roma cometia muitas atrocidades contra os povos que ela dominava. E certamente era difícil para muitos seguidores do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de libertação, ver os abusos e as atrocidades desses governos e ficar quieto. Muitos desejavam se rebelar contra isso. Mas Paulo disse: tinham que ser sujeitos à autoridade civil, aos principados e potestades. E tinham que participar fazendo obras boas. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos. Então, nas nossas opiniões, quando nós expressamos nossas opiniões políticas, na nossa participação, nós não podemos ser contenciosos. É difícil, eu sei, porque as pessoas elas estão muito inflamadas hoje. Mas nós precisamos ser assim, porque assim se exige dos discípulos de Cristo. Ele também diz: resiste às questões loucas. Parecido com o conselho que deu para Timóteo, às genealogias e contendas e aos debates acerca da lei, porque são inúteis e vãos. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, rejeitam. Quer dizer, você tenta persuadir uma pessoa que é herege, mas depois de admoestar uma ou duas vezes, gente, por que vai ficar insistindo naquilo? Deixa para lá. Sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, é muito interessante ler os conselhos de Paulo para esses líderes do passado e ver como eles se aplicam em nossos dias. Filemão, que é o nosso último estudo aqui hoje, nossa última epístola do nosso estudo, é a menor carta de Paulo que nós temos no Novo Testamento. E é também a mais pessoal, eu diria. Havia muitos escravos, mas muito escravo mesmo. E algumas pessoas que se batizavam na igreja tinham escravos. Era o caso dessa pessoa, Filemão. Ele tinha muita propriedade, ele era um homem rico. Ele até permitiu que os membros da igreja se reunissem em uma das propriedades dele. Mas tinha esse escravo que tinha feito uma coisa errada. Primeiro tinha roubado Filemão e depois tinha fugido.
Quando Paulo, ele encontra, até tem o nome desse cidadão aqui, deixa eu ver se eu acho, no versículo 10, Onésimo. Quando encontra Onésimo, ele é convertido. Paulo até considera que gerou em suas prisões, né, um filho de coração. E diz assim, olha, aceita ele de volta. E se ele está te devendo alguma coisa ainda, eu vou pagar. Mas aceita ele como irmão. Já pensou que desafio? Porque uma coisa é você receber um filho que se afastou e está voltando. Outra coisa é receber um escravo. Nós não sabemos o que é isso porque não tem escravo. Mas seria como você demite uma empregada porque te roubou. E depois, Paulo diz para você, recebe essa empregada de novo, dá emprego para ela e não trata ela mais como empregada, mas trata como se fosse irmão e irmã. Não é fácil, mas nós cremos, embora a Escritura não diga isso, que Filemão, uma pessoa tão boa, atendeu a esse pedido, porque um verdadeiro cristão, alguém que é convertido, trata um ao outro como irmão e irmã. A questão da escravidão é complexa. Existiram membros da igreja, pessoas nas Escrituras, que tinham escravos e viviam numa luz ou num entendimento diferente do nosso. Antes de ser rápido de julgar eles, saibamos que o padrão mais elevado do Evangelho é acabar com a escravidão. No Evangelho não existe escravidão, no Evangelho pleno. A pessoa se converte, ela precisa ser modificada e de tempos em tempos essas pessoas elas são convidadas a refletir e a deixar essas coisas para trás. E é o que está acontecendo com o Filemão aqui. O Evangelho ele pode transformar um escravo, né? Fala servo. Servo era escravo aqui, tá? Não era alguém que trabalhava para ganhar dinheiro, não, e que tinha vida boa e tinha 13º salário. Não era nada disso, não. Uma vida difícil. Mas Filemão agora era cooperador de Deus. Era alguém que Paulo podia recomendar. Porque bem sabe ser que ele, esse escravo, né, Onésimo, se tenha por isso apartado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, diz Paulo, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então Paulo confiava na conversão daquele homem, sabia que ele podia fazer algo que seria impensável para uma outra pessoa, né? Receber um ex-escravo que tinha te roubado, agora como um irmão na fé, e perdoar dívida e fazer até muito mais por ele do que Paulo estava pedindo. Então, meus irmãos, não é fácil, mas talvez alguém tenha feito algo ruim para você no passado ou para alguém que você ama. Mas nós podemos perdoar. Pelo poder de Jesus Cristo, nós podemos alcançar esse perdão. E podemos considerar aquela pessoa como nosso irmão e nossa irmã. Eu sei que isso é possível. Eu agradeço vocês por assistirem esse vídeo, por me acompanharem nessa lição. E digo para vocês que próximo domingo, não se preocupa, vai sair no horário. Então continue acompanhando aí o canal, deixa seu comentário, que parte que te chamou mais atenção dessa lição, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!